Salve, salve, salve todos! Mais uma vez aqui estamos com nossa programação do Despertado Raciocínio, falando racionalmente a todos sobre o maior conhecimento de toda a história da humanidade, que trata-se da cultura racional, um conhecimento transcendental por transcender todos os conhecimentos aqui do chão, elaborado pelos pensadores e imaginadores que vivem neste mundo desconhecido de si mesmo. E assim, o racional superior, que é um habitante do mundo superior, que teve no seu infinito amor e na sua bondade suprema a coragem de vir até nós, diretamente desse supermundo cósmico, de onde vem esse conhecimento de imunização racional, que está aqui na Terra, integrando toda a humanidade à fase do terceiro milênio, preparando para a nossa religação com este meta-universo que é o mundo racional, a raiz mestra fecundadora da formação, da criação deste universo, desse antimundo. Por que antimundo? Porque antes de habitarmos este mundo, éramos habitantes desse supermundo cósmico racional, de onde viemos e que agora está esclarecido e definido no terceiro milênio, que é a fase do encontro de toda a humanidade consigo mesmo, com a sua individualidade que estava perdida, através do estudo de si mesmo, feito através da leitura dos livros Universo em Desencanto, que compõe a cultura do terceiro milênio, que é a cultura racional, que foi elaborada pelo racional superior, ditado pelo seu aparelho único, sem segundo e terceiro, Manuel Jacinto Coelho, que vestiu essa essência, esta luz, que veio diretamente do mundo racional, e assim, nessa vestimenta, na cor de bronze aqui no Brasil, no dia 30 de dezembro de 1903, deu início a esta nova fase natural da natureza, por uma evolução cósmica, e assim surgindo este novo alvorecer da nova era, da nova fase, a fase racional, que muitos pronunciavam como a era de Aquários, o terceiro milênio, a era espacial, que na realidade é a era da racionalização do ser humano e de todos os povos para um encontro com a paz verdadeira, interior, o conhecimento verdadeiro de si mesmo, adquirido através do estudo desta cultura que foi exatamente ditada, elaborada, transmitida por esta consciência suprema universal, que é o racional superior, personalidade verdadeira do Manuel Jacinto Coelho, esse grão-mestre varonil que deu início a esta fase e nos mostrando um único caminho de volta ao nosso estado natural, que é o mundo racional, porque na realidade não existem atalhos, não existe, diria assim, nenhuma forma de podermos alcançarmos a eternidade caso não conheçamos a si mesmo, caso não tenha conhecimento da nossa verdadeira razão de ser, da nossa origem, de onde viemos, como viemos, para onde vamos. E para esses é o único lugar que vamos encontrar toda essa informação, todas essas provas e comprovações dentro de nós mesmos, conhecendo o nosso eu verdadeiro, que é através do despertar da nossa consciência divina, racional, o raciocínio. E assim, este é o caminho interior que vai nos conduzir novamente de volta à eternidade, e por isso devemos percorrer através do conhecer a si mesmo, termos a fórmula, o mapa e a planta que foi nos trazida por esse habitante do mundo racional para nos mostrar, nos provar e comprovar. Por isso que logo na elaboração do curso básico fundamental de cultura racional, dos 21 livros, onde os primeiros 7 é o curso primário, o segundo 7 o secundário, o terceiro 7 superior, formando assim 21 livros, correspondendo cada livro a um degrau do rebaixamento vibratório
dessa nossa consciência que se manifestou e materializou na máquina do raciocínio, que agora chegou o momento de conhecermos e nos ligarmos à luz verdadeira do nosso ser, que é a luz racional que está manifestada e materializada nas páginas brilhantes dos livros Universo e Desencanto, feito com muita maestria por este brasileiro, verdadeiro cidadão verdadeiro, maior homem do mundo, Manuel Jacinto Coelho, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, dando início à fase do raciocínio, que é a terceira força maior do nosso cérebro, que é a mansão de Deus manifestada no nosso eu, que é o raciocínio, o Deus vivo, que nos conecta com o supremo raciocínio, o verdadeiro Deus. Assim sendo, o raciocínio é a voz de Deus manifestada dentro de cada um de nós, que devemos acordá-lo, despertá-lo. Por essa razão, nos lembra o Racional Superior, nas páginas brilhantes de seus livros, que estamos em plena fase do aparelho racional, sendo esta a descoberta dos dois mundos, o elétrico e magnético, que é o mundo que nós habitamos, e o outro mundo que é a planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este por nos deformarmos em animais racionais. Fecho aspas, para Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior. Aqui ele está nos revelando essa descoberta que há muito buscávamos encontrarmos este supermundo cósmico e não tínhamos a prova e a comprovação de onde estava este mundo. Então aqui nessa cultura ele vai nos provar este mundo da razão, aonde é a fonte da vida, e esse mundo eletromagnético é o mundo da expansão, da espiritualização, dos espertos, dos espertalhões, das especulações e das experiências. Por isso a humanidade, o pensador e imaginador, vive de experiências sem se conhecer, sem saber o porquê pensa, o porquê imagina, nascendo, sofrendo e morrendo sem saber porquê. E agora chegou o momento de definirmos a nossa situação, passando a se conhecer, saber por que pensávamos, o porquê imaginávamos, o porquê nascemos, sofríamos e depois morríamos por desconhecimento de si mesmo, por faltar o saber verdadeiro. Então o saber real, verdadeiro, divinal, chegou em nossas mãos, trazida por esse habitante do mundo superior, o mundo racional, que é o Racional Superior, através do seu representante único, sem segundo nem terceiro, Manuel Jacinto Coelho, brasileiro, carioca, que elaborou com muita maestria essa cultura transcendental. Transcendental por ela transcender a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, sem atacar nem ofender, nem tampouco mirar, mas sim unindo tudo e todos de uma forma racional, com muito amor, e definindo a nossa situação e revelando com base com lógica todos os mistérios, enigmas e fenômenos que estávamos envoltos na nossa existência aqui neste mundo, e que agora está esclarecido nesta divina cultura transcendental, cósmica, cultura racional. E continua abrindo aspas para o seu Manuel Jacinto Coelho, e assim com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a evidência racional, e o vivente verá a planície racional, lugar de origem de todos. Fecho aspas e dou a minha consideração sobre esse parágrafo. Assim, com a leitura assídua, por quê? Com a leitura assídua, passaremos a adquirir a evidência racional, porque os olhos, que é um dos ponteiros do nosso relógio, a nossa cabeça, está interligada à máquina da imaginação. Essa máquina é hemisfério esquerdo, cerebral, porque a cabeça do ser humano age como fosse um relógio que regula esse corpo orgânico, organizado por essas duas energias eletromagnéticas, que também ela constituiu essa máquina da imaginação. E assim, através da leitura assídua, esta máquina tem a função, através da visão, de adquirir as informações que são a energia racional, que foi transcodificada pelo mestre Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior, é informação para nos dar conhecimento. E assim, a máquina da imaginação vai, através da compreensão
desenvolvido pela máquina do pensamento, transformando exatamente na sua função a energia que está vibrando na informação do conhecimento transmitida pelo seu Manuel Jacinto Coelho, no seu ditado. A visão, você está vendo, você está lendo, e daí tendo a compreensão, e naturalmente, sem você perceber, vai havendo a transformação dessas informações, que são energias vibratórias, para que possamos assim nos conectarmos com a energia racional, que é a energia do nosso verdadeiro natural. E por isso que o conhecimento verdadeiro do animal racional é o conhecimento do seu mundo de origem, porque ele naturalmente, através da máquina da imaginação e do pensamento, na compreensão das informações recebidas através da leitura, ele vai transformando essas mensagens em uma força interior que vai transcendendo o seu ego e alcançando o seu eu verdadeiro, que é o seu raciocínio, alimentando e se glorificando com esse ditado através do elaborado da voz desse cidadão brasileiro, Manuel Jacinto Coelho. E assim, naturalmente, vamos nos conectando à nossa energia natural, a energia magnética da materialização, transforma para o seu estado natural, que foi oriundo da energia racional. E assim, naturalmente, a pessoa vai vendo, percebendo essa planície racional, que é o plano de onde viemos e que deu consequência a este mundo material, esse mundo espiritual de experiência, expansão, elétrico-magnético, que foi estruturado todo um artifício para nossa preparação, nossa lapidação, evolução, para chegarmos a essa definição de conhecermos a razão de si mesmo e saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos. E assim a energia racional, através do despertar da consciência racional, que é o raciocínio, vai exatamente abrindo a terceira visão e assim recuperando a visão magnética para o seu estado natural, para a energia racional, e a pessoa vendo tudo quanto é de racional. Por isso, é um processo natural, de acordo com a assiduidade, a persistência, a obediência da pessoa em contato com a leitura dos livros O Universo do Desencanto, que é uma fonte dessa energia, elaborada com muita maestria por esse mestre Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade é o racional superior, que ditou todas essas mensagens que constituem esta escrituração racional para a salvação do animal de origem racional. Neste conhecimento está a revelação dos dois mundos. Continua o seu Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional. O mundo já passou por uma infinidade de fases. Estamos agora na fase do aparelho racional. É a última fase da vida da matéria, a fase em que todos vão ficar aparelhados no seu mundo de origem, o mundo racional. Daí, recebendo todas as orientações precisas para o nosso equilíbrio aqui nesta vida. A verdadeira fase racional, quando todos vão entrar em contato e se comunicar com o racional superior, recebendo todas as orientações transmitidas pelo racional superior para o nosso equilíbrio aqui nesta vida. Fecha aspas, e minha consideração sobre esse parágrafo que nos esclarece e nos enriquece, quando ele diz que mostra, e está tudo detalhado dentro da cultura racional, todas essas fases que já passamos, essas infinidades de fases durante o primeiro milênio, o segundo milênio. O primeiro milênio, que foi a fase elaborada exatamente pela máquina da imaginação, desenvolvida sobre o comando da energia magnética, a primeira energia, por isso que é o primeiro milênio. Durante 7 eternidades, ela nos preparou, nos evoluiu após o nosso ressurgimento do chão em forma de animal, cuja essência racional materializou-se na célula pineal, e para alcançarmos novamente a altura do céu, desse reino prepotencial racional, nosso paraíso de vida eterna, que é o mundo racional, tínhamos que passar por toda essa evolução e essas infinidades de mudanças num processo lento e natural. Por isso, ao nos extinguirmos em cima no início da água e da terra, derivado da goma e da resina, que nos estruturou
dentro desse corpo material animado por essas duas energias, elétrica e magnética, e assim sendo que foi feito todo esse processo evolutivo do animal racional, porque com o uso indevido do nosso livre-arbítrio, que é uma razão superior, neste plano superior, que é denominado pelo racional superior de mundo racional, dentro da cultura racional, essa cultura que nos esclarece a origem desses dois mundos, o mundo superior e este mundo que nós vivemos. Planeta racional, quando ele se refere, dentro dessa semântica, foi o plano inicial de toda essa transformação e essa deformação que degenerou-se nesse antimundo que estamos em forma de animal. E assim, tudo isso devido a alguns habitantes desse supermundo cósmico racional que fizeram uso indevido do seu livre-arbítrio, que o livre-arbítrio foi a capacidade nos dada pelo superior racional para que pudéssemos arbitrarmos a nossa liberdade. Então, esses seres, com sua liberdade, sendo livre, deram expansão na vontade de progredir uma parte desse supermundo cósmico, desse meta-universo que não estava preparado, e fomos chamados a atenção e tivemos orientação deste habitante superior racional, que é a fonte da força criadora da vida e do amor, da luz, que rege a harmonia deste mundo superior e que é a fonte da vida. E esses seres de vida própria, com o seu livre-arbítrio, expandiram a sua vontade dentro dessa liberdade que foi nos dada, e essa capacidade de arbitrarmos essa liberdade. O que é o arbítrio? O arbítrio é o juiz, sermos o juiz de si mesmo, por sermos puros, limpos e perfeitos, mas por desconhecermos a imperfeição, a deformação, a degeneração, é que transbordemos as leis naturais daquele mundo no uso indevido do livre-arbítrio, que é a liberdade que foi nos dada pelo superior racional, e assim a harmonia que havia na unidade desse supermundo cósmico racional, mantida pela força do amor, a força da razão, por ser exatamente um mundo, uma unidade plena de perfeição, de pureza, mantida pelo equilíbrio, o equilíbrio que mantinha exatamente o processo evolutivo de um progresso de alta frequência desse campo energético, desse campo vibratório que formava uma vida una, onde todos eram de uma só natureza, a natureza divina, a natureza racional. Essa é epigênese, quer dizer, a criação superior, que deu começo a esse começo sem começo, porque já existimos nesse supermundo, por sermos seres puros, limpos e perfeitos, e vibrando numa frequência alta de pureza. E assim, esses habitantes, que somos nós, antes de sermos o que somos, não atendendo às orientações, é o chamado de advertência dessa suprema inteligência, força geradora e criadora da vida, dessa força maior, que é o superior racional, esse mesmo ser que teve a coragem, no seu infinito amor, na sua bondade, de vestir aqui na Terra a roupa de um animal, sem ser animal, passando por bicho, sem ser bicho, para exatamente nos transmitir toda a luz verdadeira do nosso natural, que é a luz racional, em forma de cultura racional, para nos esclarecer, nos provando e comprovando quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos, que está esclarecido no seu ditado, nas páginas brilhantes dos seus livros, Universo e Desencanto. E assim, este ser superior racional, ao nos orientar, ele não priva a liberdade por ser mundo de pureza. Então, por não exatamente permanecer exatamente dentro do mundo racional, essa parte que estava pronta para não entrar em progresso, nós não poderíamos permanecer nessa pequena parte denominada planície racional. Por isso aqui ele fala que essa é a descoberta dos dois mundos, o mundo racional, que é a planície racional, que deu causa e consequência a este mundo animal, este mundo eletromagnético, das experiências e implementação, da materialização dessas energias em forma desse ser que somos seres orgânicos.
Então tudo isso houve um processo, no processo de rebaixamento vibratório, de transformação dentro de uma de sequência de formações diferentes de seres, de acordo com o rebaixamento vibratório da frequência desses seres que iam sofrendo conforme a permanência que eles tiveram em desenvolver este progresso nessa parte não preparada para o seu progresso. E assim, como consequência grave, resultou exatamente uma interceptação da evolução do movimento dessa pequena parte que estava no processo de evolução de pureza, perfeição, sendo limpa também, mas só que ela não estava vibrando na mesma frequência vibratória desses habitantes. E daí, quando chegamos na parte central, no núcleo central dessa parte, houve um processo de assim, o pensamento imaginou a Big Bang, né? A grande explosão do universo. Por quê? Porque houve a interceptação. Nessa interceptação houve um processo de interceptação deste movimento. Essa interceptação provocou nesse núcleo central dessa planície um processo de transformação atômica, onde a energia racional, que era a inteligência dessa parte que estava no processo de movimento evolutivo, apurando a frequência vibratória na pureza e na limpeza do qual ela era a sua natureza. Então, com a nossa entrada, houve exatamente um choque. Nesse choque houve a interceptação, e daí esse momento gerou uma subdivisão atômica, fluídica, energética, deformando aquele centro, aquela parte central. E aí, ao invés de evoluir, sofreu o processo de involução. Ao invés de subir, desceu, didaticamente falando, para a nossa compreensão aqui na Terra. Porque temos que compreender, porque na realidade a cultura racional ela é uma cultura que veio nos esclarecer. É uma resenha que nos esclarece com base e com lógica toda essa transformação e deformação dessa planície que deu constituição e formação a este universo, essa mecânica celeste e essa mecânica material nesse mundo materializado de energias elétricas e magnéticas. Então o objetivo da cultura racional é esclarecer a verdadeira origem da humanidade e também deste mundo e de todo o universo, e nos provar e comprovar com base e com lógica quem somos, por que assim somos, de onde viemos, como viemos, por que viemos a ficar como estamos nessa formação transitória, passageira, por não sermos pertences deste antimundo, e sim seres deste supermundo, que tivemos um rebaixamento vibratório e perdemos a nossa formação, nosso corpo original de massa cósmica, de pureza e perfeição, que subdividiu-se nessas 7 partes, que é responsável pela constituição da formação desse corpo transitório, provisório, passageiro, que é o corpo material, animal, orgânico. Assim, a cultura racional, dentro das minhas considerações, feita nesse estudo durante esses 52 anos, porque cada um tem a sua bagagem, uns vêm com a bagagem espiritual, outros com a bagagem religiosa, de acordo, vai tendo o seu grau de compreensão desses esclarecimentos transmitido por este raciocínio, superior todo raciocínio, de acordo com o nosso grau de memória, de compreensão, de lapidação que fomos preparados. E assim, a cultura racional, por essa razão, está inclusa nesse livro denominado Universo em Desencanto. Por que Universo em Desencanto? Porque é a união de todas as versões, seja antropológica, seja religiosa, seja filosófica, seja científica, numa só versão verdadeira, dentro da razão, provada e provada com base e com lógica, para que haja união, compreensão e respeito, tendo assim a definição verdadeira, esclarecida por esse supremo raciocínio do universo,
que vestiu essa roupa de animal sem ser animal, mas que veio com o objetivo de nos ensinar o caminho de volta à nossa origem, que é o mundo racional. Isso com amor, ele vem unindo todos os versos no verso de razão, com amor, provando e comprovando o porquê que assim somos, de onde vemos, como vemos, para onde vamos, e desenvolver todos ainda em vida para se religar à sua fonte de vida eterna e verdadeira, que é o mundo racional, através do desenvolvimento do raciocínio, que é este o objetivo maior da cultura racional, é desenvolver a nossa consciência natural verdadeira, racional, positiva, para nos reconectar novamente com o nosso mundo de origem, o mundo racional. E antes, ele vai nos esclarecendo como tudo isso aqui se formou, se gerou, por que existe essa lei universal da transformação, como ela se iniciou, como foi exatamente nesse ponto, quando adentramos pela parte não pronta, para o progresso desses habitantes. Eles poderiam passear por ser livre, mas não poderiam permanecer, porque a sua permanência seria exatamente um choque com a inteligência desse campo que estava no processo de evolução, conforme as vibrações de cada ser no estado natural. E aí houve essa interceptação e essa parte começou a se transformar de uma forma lenta, natural, sem ninguém perceber, e gerando assim naturalmente o deslocamento dessa parte racional, que é a planície racional. Essa parte foi se separando da unidade, que é o mundo racional, devido à interceptação que foi formada e gerada e criada por esses habitantes que estavam numa frequência maior, mais alta do que a parte central, o núcleo de inteligência maior dessa parte. E assim, esses habitantes provocaram um choque nesse núcleo central atomicamente, e aí essa parte da planície racional começou com a sua própria inteligência, por ter sido interceptada, a tomar outro segmento, outra formação. Por isso o racional superior usa essa semântica de deformação racional. Foi tomando outra formação, ao invés de ser um progresso racional, passou a ser um progresso irracional. Ao invés de evoluir, sofreu um processo de involução. Ao invés de subir a sua frequência, alcançando um grau maior de pureza, começou exatamente a descer e rebaixar o seu estado vibratório, perdendo a sua pureza, que era a sua virtude, a vida que dava a força da pureza e da perfeição desses seres e dessa parte da planície racional, que foi interceptada nesse choque que ocorreu entre os habitantes do mundo racional, que pelo livre-arbítrio adentraram, não atendendo ao chamado de atenção, e daí provocando esse grave, diria assim, movimento que gerou a segunda lei universal, que é a lei da gravidade, nesse processo, quando houve essa interceptação, gerando essa involução desse campo energético racional, onde essa parte começou a rebaixar a frequência, isso sem aqueles habitantes perceberem, começando a gostar daquele passeio que fizeram até a parte central, que deu causa a toda essa formação deformativa, degenerativa, onde esses seres que eram de uma pureza, de uma grande formação sutil de energia pura, limpa e perfeita, sendo uma energia leve, etérea, uma energia de uma composição de massa cósmica, e quando começaram a entrar em contato com essa parte central, essa parte foi exatamente desperdiçando, foi perdendo a sua frequência, a sua vibração, por chocar com a inteligência daquele campo energético vibratório da planície racional, e assim esses seres, ao perder suas virtudes, o seu corpo começou exatamente também a ficar denso, começou a criar uma densidade, e nessa densidade começou a pesar, e aí esse fluido formando um campo magnético. Eis porque o racional superior diz que
Da planície saiu uma goma, essa goma saiu uma resina. Olha só a didática usada pelo racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, para nos esclarecer essa transformação deformativa, degenerativa. Ele não iria usar os termos, porque ele se preocupou com o sertanejo, com o camponês, com a pessoa que não teve aquela capacidade de acumular alguma bagagem de informações culturais do artifício, mas sim pessoas que aprenderam a ler no livro. Por isso que a cultura racional não tem instrutor. O instrutor maior da cultura racional é o livro Universo e Desencanto. Por isso que é a pessoa e o livro que exatamente compõem a parte mais importante de aprendizado deste conhecimento. Então muitas pessoas fazem confusão com a leitura do livro Universo e Desencanto, primeiramente com a opção que o mestre Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, optou de... Ele não usou da linguística, ele usou da linguagem, a linguagem popular, para esclarecer toda essa verdade e nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, o porquê que aqui estamos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, como vamos e por que vamos. E como deixarmos de assim sermos seres encantados, desconhecidos de si mesmos, sofredores e mortais, e voltarmos a ser o que éramos, seres racionais, seres eternos, puros e imperfeitos nesse mundo natural, porque deixamos de assim sermos por livre e espontânea vontade, e também pela livre e espontânea vontade em querermos nos conhecer, saber o porquê que assim somos. Para isso temos que ler, reler com persistência e obediência aos ensinamentos transmitidos por este habitante do mundo superior que veio, no seu infinito amor, nos dizer quem somos. Esse mesmo ser que lá no mundo racional chamou a nossa atenção, nos advertiu para não adentrarmos para aquela parte que estava preparada, que não estava preparada para o nosso progresso, mas que não demos atenção devida ao chamado de orientação e atenção desse ser superior, fonte da vida e do amor e da luz verdadeira, do saber, do conhecer. Então expandimos achando que sabíamos tudo, e aqui estamos nessas condições, desconhecidos de si mesmo, sem saber quem somos e o porquê que assim somos. Então a leitura do livro Universo e Desencanto, ela é diferente de todas as leituras de livros elaborados pelos pensadores e pelos imaginadores aqui no pensamento humano, porque o objetivo da leitura do Universo e Desencanto é o desenvolvimento do raciocínio, diferente da leitura do chão, elaborado pela cultura artificial, que tem como objetivo o desenvolvimento do pensamento e da imaginação para a nossa preparação e a nossa lapidação, para chegarmos à compreensão de que temos o raciocínio, que é a fase do raciocínio. Agora chegou o tempo de ser desenvolvido na fase do terceiro milênio, que é a terceira máquina, através da terceira energia, a energia racional. Porque o primeiro milênio foi a energia magnética, desenvolvendo a imaginação através das imagens em ação, que nos deram as marcações no processo da evolução de infinidades de transformações de existência que passamos ao ressurgirmos do chão, passando de monstrengos, monstradontes, primitivos selvagens, selvagens mais adiantados, até chegarmos à civilização, para desenvolvermos a segunda máquina do nosso cérebro, nosso relógio, que foi o pensamento através da luz artificial, que é a luz desse campo eletromagnético, a luz elétrica fornecida do Sol, que desenvolveu o nosso corpo, o nosso pensamento, a nossa compreensão, para que chegássemos a atinar em busca da razão, e na razão encontrarmos a nossa definição de ser, que está agora na fase do terceiro milênio, através do comando da energia racional, que está comandando esta fase, e a cultura desta fase que veio integrar todos ao terceiro milênio. E para isso temos que ler, reler com assiduidade,
compreender, refletir as informações ali nos transmitidas por esse habitante do mundo racional, que é o superior racional, que vestiu a roupa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na cor de bronze, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade verdadeira e única é o racional superior, este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, e por essa razão é que Manuel Jacinto Coelho já nasceu com o seu raciocínio plenamente desenvolvido para cumprir com esta missão de fazer essa escrituração racional para nos presentear e nos dar condições de conhecermos quem somos e por que assim somos e desenvolvermos a nossa célula da razão que estava perdida aqui. Então a voz de Manuel Jacinto Coelho é a voz que veio glorificar a humanidade e alimentar o nosso ser, a nossa essência divinal, que é o nosso raciocínio, o Deus vivo dentro de cada um de nós, para que possamos ressurgir para a nossa vida verdadeira e assim conquistarmos a nossa verdadeira ressurreição. Por essa razão é que a leitura do livro Universo e Desencanto da Cultura Racional, Fonte da Energia Racional, não exige de ninguém instrução. Não necessita que a pessoa seja formada, seja doutor, seja cientista, seja quem for. Não precisa de instrução acadêmica, não precisa de instrução artificial, da cultura do artifício, para compreender a cultura racional, para se desenvolver. Porque a instrução de segundos ou terceiros que venha a nos fornecer, nada vai adiantar a bagagem que cada um tem, de acordo com a sua lapidação, a sua evolução, para a compreensão. Por isso que tem muitas pessoas que aprenderam a ler no livro, que nos dá aula a um cientista, pela essência de compreensão e evolução desse vivente, dessa pessoa que pega com respeito, com abnegação, essa luz verdadeira, da nossa natureza verdadeira, que é a luz racional, que está manifestada, materializada em informação, através do conhecimento da cultura racional, que nos dá a conhecer da nossa formação e da nossa origem, para sabermos como nos conduzir nessa estrada verdadeira. Então, a cultura racional é o conhecimento verdadeiro, do nosso verdadeiro natural, de ser racional, para deixarmos de sermos animais. Animal, porque estávamos sendo animados pela imaginação e o pensamento, fruto do elétrico e magnético desse mundo artificial a qual estamos ligados e vivenciando no processo de lapidação. Então, o diferencial que vai fazer de um leitor que pega o Universo de Encanto é o capricho e a atenção, não importa o grau de instrução dele, mas o capricho e a atenção dele na assiduidade da leitura, na persistência e na obediência, é que vai surgindo naturalmente dentro do seu eu o despertar da sua consciência verdadeira, positiva, que é o seu raciocínio, para se ligar exatamente ao racional superior e receber todas as orientações, como aqui ele diz, o racional superior, quando ele nos chama a atenção aqui, para compreendermos, quando ele diz: o mundo já passou por uma infinidade de fases. Estamos agora na fase do aparelho racional. Essas fases, exatamente, primeiro milênio, passamos na fase de monstrengos, evoluímos com o passar do tempo, monstrões, monstradontes, primitivos salvagens, até chegamos à fase, os monstrões para os primitivos selvagens, aquela fase neolítica, paleolítica, aquela fase até chegarmos à civilização ali na Mesopotâmia, o berço da civilização, a fase do segundo milênio. Então, cada milênio, você vê a cronologia da semântica do racional superior, que é o ser que veio diretamente desse mundo atemporal. A cultura racional é uma cultura atemporal dinâmica. Então, dentro da cronologia do pensador que está está aprisionado nesse encanto, preso ao tempo e ao espaço para a sua evolução, o milênio significa 1000 anos. Já para o racional superior, seu Manuel Jacinto Coelho, um milênio representa o espaço de preparação
e lapidação feito pelo primeiro comando do nosso cérebro, que foi a imaginação, durante 7 eternidades. Então cada eternidade é mais ou menos constituída por 26 mil anos, 26 mil anos, o que vai implicar 7 eternidades vezes 26 mil, a base que eu estou dando, uma base, não é precisa, a base que, do meu estudo, que vai dar os 2 milênios na base de 576 bilhões de anos, essas evoluções e transformações do primeiro e do segundo milênio, que nos preparou, nos lapidou para alcançarmos a compreensão dentro do terceiro milênio, que é a fase do final da nossa estadia aqui no chão, por encontrarmos com a nossa individualidade no estudo de si mesmo feito pela cultura racional. Por isso que o racional diz, o mundo já passou por uma infinidade de fases, estamos agora na fase de aparelho racional, que é a fase do terceiro milênio, a fase que deixamos de ser animal, animado por essas duas energias do chão eletromagnético, desse mundo de expansão, de experiência, que criou todo esse artifício para a nossa preparação, através das artes, foi criada as filosofias foram criadas as doutrinas, seja religiosas, seja espiritualistas e seja políticas, que veio para nos preparar e nos evoluir, nos domesticar e nos amansar. Aí, através de toda essa formação doutrinária, também foi criada todas as religiões em busca exatamente de fazer a nossa religação com planos superiores. Mas só que não passamos além do Sol, porque estamos aprisionados a esse campo eletromagnético derivado da formação deformativa e degenerativa da planície racional, que deu a composição da formação dessas 7 partes, que criou esse conjunto dessa natureza eletromagnética, que é a base desse tripé, a natureza eletromagnética, o artifício e o mundo espiritual. Então esse tripé, o mundo espiritual, porque é o mundo das experiências, o mundo das expansão, o mundo exatamente das especulações, e daí surgindo os espinhos, os espertos, tudo isso num processo transitório dentro dessas margens de fase, desses 2 milênios, que é a fase do desenvolvimento preparatório do animal racional, para que alcançasse a fase do terceiro milênio, a fase racional, e tornasse um aparelho racional, ou seja, se aparelhar a este supermundo cósmico, esse meta-universo, que é o mundo racional, através do despertar da sua consciência verdadeira, que é a sua natureza verdadeira, natural, o raciocínio. É esse o objetivo da cultura racional, é desenvolver o raciocínio, a célula pineal. Por isso que os maiores pensadores, como René Descartes, um matemático, ele era um grande pensador matemático, quer dizer, a temática da matéria, ele estudou toda a temática da matéria, e por isso ele foi um dos grandes reformuladores e criador da matemática moderna, dessa temática da matéria moderna, no processo da evolução, da própria fase do pensamento, e ele, exatamente nos seus estudos, descobriu que a célula pineal, que é exatamente o habitante do mundo racional, ou seja, a essência da energia que restou daqueles habitantes que se extinguiram no início da água e da terra, que deu formação ao princípio da formação da matéria, dentro dessa dualidade, oriundo da unidade, que formou a dualidade, dessa dualidade gerou a multiplicidade, mas que é a essência do ser racional, que foi o pivô causador dessa criação deformativa degenerativa, permaneceu materializada nesta célula de natureza superior denominada epífise, ou célula pineal, localizada no nosso cérebro, na parte mais alta da nossa cabeça, precisamente na parte central, atrás da caixa óptica, no istmo do mesencéfalo, que faz exatamente o comando de toda a organização orgânica desse corpo de materialização formado por órgãos, constituído por 73 trilhões de células, que está sob o comando dessa energia poderosa, que é a energia racional, que cristalizou-se, materializou-se na máquina do raciocínio, que é a essência da vida desses habitantes que exatamente se extinguiram em cima do início da Terra e submergiram e ressurgiram em forma de animal, que aqui estamos durante esses 2 milênios
nessas infinidade de fases, como mostra o racional superior, para chegarmos a essa fase do terceiro milênio e alcançarmos o conhecimento de si mesmo. Por isso que é importante a assiduidade da leitura da pessoa nos livros do Universo de Encanto, para entrar em contato com a energia da sua verdadeira natureza, que é a energia racional, e desligar-se da energia eletromagnética, que não nos pertence, pertence ao reino animal, e é essa energia que comanda a irracionalidade derivada do processo evolutivo que aquela planície sofreu. Ao invés de ser o progresso racional, sofreu o progresso irracional. Por isso que essas duas energias, derivadas da energia racional, deformada da planície racional, formou essa polaridade eletromagnética, a goma-resina, que constituiu a formação desse corpo de matéria, esse mal da Terra, que estruturou e revestiu a essência da vida superior, que é a essência racional. Por isso que nós, animais racionais, fomos os primeiros seres a ressurgir do chão aqui na Terra. Isso está esclarecido dentro da cultura nacional. Então vem a história de Adão e Eva, né? Adão, que vem do aramaico, e deu formação ao hebraico e o grego, dentro da etimologia, significa goma, princípio e origem da formação da água, que foi uma das polaridades, aonde os habitantes que se extinguiram nessa polaridade deu formação à estrutura corpórea orgânica do sexo masculino, ou do macho. Quando ela chegou a entrar em curto total, magneticamente formou o bicho macho irracional. Mas o ser humano, o homem, é formado exatamente dessa goma, e por isso que o homem, ele conduz essa semente da vida, da essência da vida, que é o sêmen, em forma de uma goma, porque fomos plantados ao perdermos nosso corpo, que subdividiu nessas 7 partes, que deu formação a esse corpo orgânico sobre o sistema vibratório de 7 corpos, assim, energético, que é chamado exatamente pela cultura védica, oriunda da astrologia, como vórtice magno, que harmoniza a coordenação do corpo orgânico material do animal. Então, coronário, vórtice magno, primeiro superior, que René Descartes chamou essa célula pineal, ou essa corona, que é exatamente o coronário. O coronário é a coroa divina do ser humano, que é a célula pineal, essa célula de natureza superior, como a sede da alma racional do ser humano. Então nela reside toda a luz da nossa alma, que nos anima a evoluir, a compreender e buscar a se conhecer. E por isso os grandes pensadores como Sócrates e os tantos buscam conhecer a ti mesmo, para encontrares a verdade. Por isso que aquele grande ser que veio nos preparar para o encontro com a divina providência, a luz da salvação, Jesus amado, Salvador histórico, não o religioso já elaborado pelas facções do pensamento e da imaginação, mas sim aquele instrumento de luz preparado, que veio nos preparar para nos ensinar o caminho do Pai, o caminho do reino de Deus, que estava dentro de nós, porque ele nos ensinou. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Só poderá conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E só poderá atestar a verdade quem se conhecer, quem souber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai. Pois eu e o Pai, eu, que é o raciocínio, e o Pai somos um só, que é o racional superior, essa voz superior que fala dentro da nossa consciência verdadeira divina, que mantém a animação da alma verdadeira divina, que é o raciocínio. Então, aí o racional diz, a verdadeira fase racional, quando todos vão entrar em contato e se comunicar com o racional superior. Como vamos nos comunicar? Através do desenvolvimento do raciocínio, que é racional, e o racional superior, que é um raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, essa consciência suprema que chamamos de Deus. Porque se nós todos somos animal racional, então quem é Deus? É animal ou é racional?
Logicamente, você responde que é racional e não animal, porque Deus não é bicho. Deus é um ser racional, é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. É um racional superior, que o raciocínio, o ser humano com o raciocínio desenvolvido, ele é senhor de si mesmo, conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro e se liberta desse reino animal, encontrando seu reino divinal, celestial, que é o mundo racional, por se conectar e se ligar ao mundo racional, por estar unido ao Pai, sendo eu e o Pai um só, porque o Pai é o racional superior, o superior racional que veio nos buscar a célula da razão, que estava encantada, perdida, por termos nos extinguido em cima do início da água da terra e ter a primeira morte que a Bíblia mostra. Então a segunda morte é descermos dessa categoria para a categoria inferior, da qual estamos dentro dessa categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional. Então, aqueles que não desenvolveram o raciocínio, a fase do animal racional terminou em 1935, e quem não se integrar à nova fase do terceiro milênio, que é a fase do verdadeiro Deus, do racional superior, a fase da ressurreição da humanidade, para que ressurja para a sua vida verdadeira, natural, de vida eterna, ligado ao mundo racional, tornando-se assim um aparelho racional, aparelhado ao mundo racional, deixando de ser animal. Então ele vai sempre permanecer ligado à energia do chão eletromagnética, do pensamento da imaginação. Ele, quando se transformar, a transformação é a morte, ele vai ter a segunda morte, que é a extinção de animal racional para ser irracional por a sua consciência vibrar nessa frequência desse mundo elétrico magnético e não ter tido a persistência, a obediência de transcender o seu ego, esse campo eletromagnético desse sol, desse fogo, para alcançar o sol verdadeiro. Por isso que o sol verdadeiro, que ilumina o aparelho racional, é a luz da divina providência, é a luz verdadeira da natureza dele, que é a luz racional, a energia racional que está comandando a fase do terceiro milênio, através desse raciocínio superior a todo o raciocínio, que emanou toda essa luz através de informação, para nos dar o verdadeiro conhecimento de si mesmo, para sabermos quem somos, o porquê que assim somos, o porquê que aqui estamos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, e assim nos dá a salvação, salvo pela ação. Por isso o racional superior, o senhor MJC, o mestre da justiça celestial, que é Manuel Jacinto Coelho, Manuel, Deus meu de nós, que é o raciocínio, Deus conosco, Deus convosco, Deus com todos, por ser o racional superior, o guia único, sem segundo nem terceiro, esse mestre da justiça celestial. Então Manuel é Deus conosco, Deus convosco, Deus no meio de nós. Jacinto é todos aqueles que estão persistindo, obedecendo os ensinamentos por ele transmitido nessa cultura divina, que é a cultura do verdadeiro Deus, o racional superior, a cultura racional, e assim já sentindo essa energia manifestar dentro do seu eu verdadeiro. Por isso que, por sermos um centro astrológico, é que com o tempo deveríamos encontrar em nós mesmos a imunização racional, que é esta energia, que é esta voz de Deus vibrando dentro de nós e nos ligando à eternidade, a este reino pré-potencial, esse doce paraíso que é o mundo racional, o mundo de onde viemos, aonde está o reino de Deus, que está manifestado dentro de nós, através da célula pineal, que é a epífise, esta célula de natureza superior, divina, de natureza racional, e assim deixando de ser animal, tornando-se um aparelho racional, por estar aparelhado às linhas gerais da natureza. Então, Manuel Jacinto Coelho foi apenas a roupa que vestiu a personalidade verdadeira do verdadeiro Deus, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, este habitante que teve no seu infinito amor a coragem de vestir essa roupa de animal para glorificar seus filhos através da sua palavra, no ditado do universo em desencanto, que nos esclarece quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos.
E aí ele diz, a verdadeira fase é racional, quando todos vão entrar em contato e se comunicar com o racional superior, se comunicar com o verdadeiro Deus, que é a fase racional do terceiro milênio, é a fase do verdadeiro Deus, é a linha de Deus, a linha racional, a linha de união. E para isso não podemos virar as costas para o mestre que nos trouxe e nos presenteou esse tesouro, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho. E assim, se comunicar com o racional superior, recebendo todas as orientações transmitidas pelo racional superior para o nosso equilíbrio aqui na vida. Então a pessoa vai receber orientações do racional superior, não vai receber mensagem do mundo racional, porque ele vai se ligar ao mundo racional para estar ligado ao racional superior, verdadeiro Deus, sendo orientado para o seu perfeito equilíbrio e, consequentemente, naturalmente, sentindo uma eterna e verdadeira paz interior e se harmonizando com o mundo exterior, por ter entrado dentro do seu verdadeiro ser, do seu verdadeiro interior, porque é o único caminho que existe, é conhecer o nosso eu verdadeiro, o nosso interior. Não existe atalhos, não existe João ninguém, não existe ninguém para dar o atalho. Atalho é o universo, é o caminho verdadeiro. A porta está aqui, ó. Ao você abrir a porta do universo de encanto, você vai encontrar o dono do conhecimento, que é o racional superior, que foi vestido na roupa de bronze de Manuel Jacinto Coelho. Por isso Manuel Jacinto Coelho é único, sem segundo e nem terceiro. Então não existe atalho, não existe mensageiros, a fase racional, porque mensageiro um só, é o guia que nos guia, nos orientou e nos presenteou a mensagem que ele trouxe deste supermundo cósmico, que é o mundo racional, esse meta-universo. E esse mensageiro da pureza é Manuel Jacinto Coelho, sem segundo nem terceiro. Nós somos seres recuperados, aparelhos restaurados, para nos tornarmos aparelhos racionais. Os legítimos racionais virão com a evolução da fase racional. Já estamos com 90 anos da confirmação da fase, que tem 121 anos, porque quem deu início, quem fundou esta fase do terceiro milênio, quem abriu a porta para essa fase divinal, foi exatamente o nascimento dessa criança luz, desse menino luz, que trouxe consigo toda a luz desse mundo superior, e que na rua Barão de Iguatemi, no Matoso, ali no dia 30 de dezembro de 1903, nasceu. E aí nesse dia nasceu na Terra o raciocínio desperto, e por isso que o seu Manuel Jacinto Coelho já nasceu com o seu raciocínio desenvolvido, e por essa razão aquela grande luz manifestou-se, clareando a casa dessa grande senhora, que foi exatamente preparada pela natureza divina para dar exatamente vida, para dar um corpo, manifestar esta luz a este habitante superior racional, para que ele pudesse realizar sua missão de elaborar a nossa salvação. Por essa razão que o São Manuel diz: salve, salvos. Quem conhece cultura racional está salvo, porque está respeitando, está sendo orientado pelo racional superior, que é ele, o São Manuel Jacinto Coelho. Ele é o porta-voz. Por essa razão ele nos notifica que, por sermos um centro astrológico, que com o tempo deveríamos encontrar em nós mesmos a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades, que é o seu Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que passará a nos orientar para o nosso equilíbrio perfeito aqui na vida da matéria. Por isso está dito por ele nessa mensagem número 5, mostrando a plena fase racional, esse ponto glorificador que o animal racional alcançou pela sua persistência e a sua obediência, de encontrar em si mesmo a imunização racional, sem esforço, de uma forma simples, natural, vendo, sentindo e percebendo a presença deste ser maior do universo, que é o racional superior, fonte dessa luz racional que nos ilumina e que nos enriquece através do seu ditado, e que nos alimenta pela sua voz celestial, que veio nos glorificar e nos alimentar
e nos dar força para que possamos ressurgir para a nossa vida verdadeira, que é a vida racional no nosso mundo de origem, o mundo racional. E assim está dito pelo racional superior que não existe segundo nem terceiro, que ninguém recebe mensagem. Quem disser que recebe mensagem é mentiroso, é mistificador, é embusteiro, é enganador. Nós recebemos orientações para o nosso perfeito equilíbrio, e assim o ser equilibrado é um ser justo, é um ser honesto, é um ser respeitador. Por isso que a cultura racional não é contra nada, é a favor de tudo e de todos, porque ela vem definir todas essas versões, seja antropológica, seja religiosa, seja filosófica, seja científica, seja de que natureza for, ela vem exatamente unir no verso verdadeiro, natural, que é racional, com muito amor, com muito respeito, dando a definição, esclarecendo todos os mistérios, enigmas, fenômenos com base ecológica e nos reconectando novamente à nossa base de origem, que é o mundo racional, para que quando chegar o tempo de final desse corpo aqui na matéria, podemos regressar conscientemente para a eternidade e assim confirmando a verdadeira salvação. E aqueles que não respeitarem, aqueles que forem moleques, querer ludibriar os iniciantes com falsas mensagens aí, dizendo que foi preparado para dar continuidade à cultura racional, são mistificadores e embusteiros, vão ser condenados pelas suas ações e vão descer para o mundo inferior de classe de irracional, porque são aqueles mesmos que interceptaram o movimento da evolução e aqui estão no chão. E aqueles que não respeitarem esse movimento de regresso na evolução da razão para encontrar a imunização, esses que interceptarem, esses iniciantes com falsas informações, vão descer, dando continuidade à deformação degenerativa para o chão, tornando-se bicho irracional e correndo toda a hierarquia do inferno verde. Essa é a lei natural, seletiva, da mãe natureza desse mundo. Então, minha gente, é essa minhas palavras de hoje. Ok? Então, salve, luz, paz, amor a todos. Salve, salve, Carmen Bright Lima. Grato também pelas suas palavras. Salve, Cláudio Sampaio Lima. Uma boa tarde. Boa tarde para você também, Carminha. Muita sabedoria, energias boas para todos nós, né, Carminha? Você sempre aí conosco, Aurenita, Berenice, Valéria Sampaio, todos que estão aí a nos acompanhar nessas transmissões, eu sou eternamente grato. E aqui mais uma vez estamos levando informações da fase racional, a fase verdadeira do que nos traz exatamente o maior conhecimento trazido por este ser iluminado que desceu a este mundo aqui, a essa estratosfera infectada, para derramar sobre as nossas cabeças, nos batizando com esse bálsamo divino, que é a energia racional, para curar a nossa amnésia, que vivíamos desconhecidos do nosso ser, sem saber quem éramos, por que assim éramos, de onde tínhamos vindo, como viemos, por que viemos a ficar como estamos, para onde vamos e como vamos. Agora, isso aí já está respondido, esclarecido, de uma forma simples e clara, pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, este grande ser iluminado, que trouxe consigo toda a luz da verdade, para que houvesse a verdadeira concórdia pelo despertar do nosso raciocínio. Então, minha gente, vamos respeitar a cultura racional, respeitar esse grande homem verdadeiro, que é o maior homem de toda a história da humanidade, o mestre MJC, o Messias JC, Manuel Jacinto Coelho, que é Deus no meio de nós, e todos que respeitam, todos que sentem o que é cultura racional, já sinto ele no meio de nós, e com ele sempre estará, porque ele é o Pai que veio resgatar todos os filhos que estavam perdidos nesse encanto, e por isso ele nos dá a luz do desencanto, do desenvolvimento, para voltarmos ao nosso verdadeiro canto, que é o mundo racional. Então, luz, paz, amor, e até a próxima transmissão. Fui!